Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do sistema neurológico. Vamos falar agora sobre cefaleias. E essa aula eu tirei do Guia de Emergência Abordagem Prática da USP. E também vocês podem, se vocês quiserem ver mais, na terceira diretriz de cefaleias. Meu nome é Luca, sou estudante de medicina do Centro Universitário Cristos e estou aqui para falar sobre cefaleias, que é uma das queixas mais prevalentes nos pronto-atendimentos. Na verdade, no sistema de emergência corresponde a 2 a 4% das consultas de emergência. E qual é o principal objetivo de uma avaliação de cefaleia? É não errar o diagnóstico. Por quê? Porque na maioria das vezes é algo benigno, mas também quando é algo maligno, isso pode levar o paciente ao óbito. E o que eu falo de causa maligna? Hemorragia subaracnoide. Ok, isso pode matar o paciente. Então, em 23 a 51% dos pacientes existem erros de diagnóstico em paciente com hemorragia subaracnoide. Então, o que a gente pode ver? Existe uma grande semelhança entre uma cefaleia trigeminal em salva com a hemorragia subaracnoide. E até 50% dos pacientes que têm enxaqueca são também confundidos como uma cefaleia unilateral trigeminal. Fica a pergunta, né? Existe um exame, então, para detectar? Claro, existe, né, caso de hemorragia subaracnoide, a gente pediria um ATC, CWI, né, para a gente conseguir ver bem até as hemorragias bem específicas intraparenquimatosas. Mas temos aqui a função de não diagnosticar erroneamente, tratar a cefaleia secundária e tratar agudamente as cefaleias primárias. Como eu falei, 95% das cefaleias é um processo benigno e 5% um processo que necessita de tratamento específico, uma hematoma, hemorragia subaracnoide. O que desencadeia a cefaleia é o que mexe com o estado basal de todo mundo, né? Nós temos um estado basal aí de homeostasia, temos o nosso sistema, nosso encéfalo ali com a massa cerebral, os vasos, as meninges, o cabeludo, né? Tudo que está dentro da nossa calota craniana vai doer, com exceção do próprio cérebro que não dói. Então, as meninges vão doer quando ocorre uma distensão, uma tensão, uma tração, uma dilatação, uma inflamação dos vasos, das meninges, até do dente, né? A gente sente dor, né, na região do crânio, no ouvido. Então, são dores que doem bastante. Não que isso tenha a ver com a própria cefaleia, mas só para vocês entenderem que é algo que pode acometer também a estrutura craniana, né? Então, a gente classifica as cefaleias como cefaleias primárias, cefaleias secundárias e cefaleias de neuralgias cranianas. As cefaleias primárias são aqueles tipos de cefaleias que não existe uma causa anatômica. Como eu, assim, brinco dizendo, penso logo tenho cefaleia, né? Porque não é algo físico que vai causar a cefaleia. Já a causa secundária existe realmente um fator anatômico que vai desencadear essa cefaleia. E este é o que nós temos que ter bastante cuidado. As cefaleias primárias dividem-se ainda em migrânia, né, enxaqueca. Enxaqueca é um nome antigo, né, mas em inglês a gente chama de migraine, então migrânia. Cefaleia do tipo tensional, cefaleia em salvas e outras cefaleias trigeminais e outras cefaleias primárias como empontada, associada à tosse, associada à atividade sexual e recente cefaleia persistente diária. Beleza? Cefaleias secundárias são cefaleias decorrentes de trauma,
própria hemorragia subaracnoide, distúrbios vasculares cranianos ou... Exatamente. Hemorragia intracraniana, trombose de seios venosos, dissecção de artérias, arterite de células gigantes. Distúrbios intracranianos não vasculares, tumor, hidrocefalia, hipertensão intracraniana, meningite, encefalite, abscesso cerebral, cefaleia pós-coleta de líquor. Abstinência, uso de substâncias, distúrbios metabólicos, hipercapnia, grandes altitudes, hipoxemia, distúrbio de crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios, face, dentes, boca e outras estruturas da face do crânio, transtornos psiquiátricos. E das neuralgias cranianas, dores faciais ou centrais, é exatamente isso, como a própria classificação diz, grupo 3 está falando. Portanto, deixe o paciente falar. Cefaleia é totalmente subjetivo, né? Não existe um exame exatamente, vou detectar. O paciente com dor, ele tem um ataque cardíaco, ele tem um sudorese, pode ter ali um calafriozinho. Mas o paciente está com dor e, na verdade, ele está com cefaleia. Não tem como a gente, vou acessar o seu cérebro e identificar que você está com uma cefaleia. De penso, logo tem uma cefaleia. Não existe. Deixa o paciente falar. E este é o objeto em que a fonte de estudo fala, né? Então, podemos identificar por meio do que o paciente está falando. Então, temos o modo de instalação. Como é que essa cefaleia começou? O caráter dessa cefaleia, o tempo de evolução, circunstâncias do início, outras condições, sintomas associados. Aí, se o paciente, claro, se o paciente, depois dele, você ter pedido para ele falar, ele não falar essas características, aí você questiona. Mas no caso, é isso aí, o paciente vai te dizer exatamente a cefaleia, como ele está sentindo. Então, você vai perguntar, já que você tem que diferenciar a cefaleia primária de secundária. Existe critério para a cefaleia primária? Sim. Há sinais de alerta? Se sim, vou pensar em secundária. Se não, continua. Refratário ao tratamento sintomático? Sim. Questiona? Não. Não há necessidade de investigação. Se a cefaleia for primária, sem necessidade de investigação. Se a cefaleia for secundária, se tiver sinais de alerta, se for refratário ao tratamento, investigue. Existe, como eu falei, modo de instalação, padrão temporal, quanto tempo? É dividido também em 4 tipos: aguda emergente, aguda recorrente, crônica progressiva e crônica não progressiva. Das agudas emergentes, nós temos meningite, hipertensão, emergência hipertensiva, AVC, glaucoma agudo, sinusite aguda, dissecção de carótidas, trauma, infecções do sistema, síndrome de abstinência. Aguda recorrente: migrânia sem salva, cefaleia tensional, episódica, neuralgias primárias, neuralgias pós-herpéticas, cefaleias pós-coito. Crônica progressiva, hematoma subdural crônico, tumor de SNC, abscesso cerebral, cefaleia pós-trauma, hipertensão intracraniana, arterite temporal. E crônica não progressiva, tensional, migrânia transformada, abuso de analgésicos, são seus psiquiátricos. Podem perceber, gente, que isso aqui é muito importante. Temos que diagnosticar de acordo com o tempo, de acordo com a queixa. Pergunte ao paciente há quanto tempo ele está sentindo, como têm sido os padrões de aparecimento da cefaleia. Então pense, tirei esse quadro me dando todo licença do Sanarflix, que é um mapa mental para a gente diferenciar esses 3 tipos de cefaleias primárias, que são as mais prevalentes, e se não for isso aqui, pense em secundária. Ou então, a secundária está mimetizando isso aqui, vamos investigar. Se existe alguma coisinha aqui, isso aqui é estranho, vamos investigar. Enxaqueca, vocês vão ver depois. Enxaqueca sem falésias em salva, eu vou mostrar para vocês com um critério mais específico para a gente diagnosticar. Mas só lembrar da cefaleia tensional também, que é uma cefaleia muito importante. Ela ocorre holocraniana, beleza? Em aperto. Pode ter duração de 30 minutos a 7 dias. É a mais comum e ela pode ocorrer de leve a moderada. É aquela que dor assim, bem tipo aqui no músculo temporal, sabe? Do lado assim em cima, perto da cabeça, assim, em cima dos olhos também. Dói bastante. Beleza, agora como eu falei, preenchendo os critérios para migrânia e salvas. A migrânia ocorre pelo menos, você vai dar o diagnóstico dela, você não pode falar, teve um episódio. Não.
5 episódios, 5 crises, que cada crise dure de 4 a 72 horas. Que tenha duas das seguintes características. Preste atenção. 5 crises de 4 a 72 horas. Lá na diretriz ele fala critério B, 5 crises de 4 a 72 horas. Critério D, entre duas das seguintes. Puma. Por que Puma? Puma é aquele bicho, né? Aquela marca também. Que vai causar um bicho feroz, selvagem. Vai causar vamos dar uma patada, uma rasunhada ali no cérebro. E aí a gente pensa no fenômeno fisiopatológico da depressão alastrante de leão, né? Puma, leão também. Leão foi o rapaz que descobriu, mas também pensando no animal, no selvagem que causa a migrânia. Lembrar que Puma, porque ela é pulsátil, P. Ela é unilateral. Ela é M moderada ou forte, podendo ser até incapacitante. E A, ela tem agravamento por exercício. E durante a cefaleia, você pode ter um dos seguintes: náuseas ou vômitos, fotofobia e fonofobia. Em salvas, também pelo menos 5 crises, com cada crise de 15 a 180 minutos, se não tratada, podendo por dia ter até 8 crises. Gente, pensa só, 180 minutos, 8 vezes por dia é cruel. O paciente vai para a emergência. Pelo menos uma, sempre, ipsilateral. E aí você vai ter sintomas de vasodilatação. Você vai ter uma injeção conjuntival, ou lacrimejamento, congestão nasal, edema palpebral, sudorese, miose, sensação de quietação ou agitação. Outras classificações importantes aqui na migrânia, se ela é sem aura. Aura é escotoma visual, né? Se ele tem disfasias, disfasia, escotoma, ok? E parestesias, ok? Então, pode ser retiniana, complicada, provável. Em salvas, episódica, crônica, hemicraniana paroxística, episódica, crônica, assunct, que é aquela de curta duração, em surtos, só lembrar, assunct, surtos, é unilateral, neurálgico, é muito rápido. Você sente a dor, para, sente a dor, passa, sente a dor, passa. Alguns exames complementares, principalmente para aquela cefaleia que você acha que é algo estranho, né? Você vai pedir os exames, investigar se tiver sinais de alerta. Quais sinais de alerta? Rigidez de nuca. O que parece? Meningite. Vou investigar. Confusão. Convulsão. Tenho que investigar. Confusão mental. Síndrome confusional aguda. Delírio. Convulsão. Meu Deus. Muito importante investigar. Espectro atípico da migrânia. A hora de migrânia prolongada, a hora típica, súbita, estritamente unilateral, associada a déficits motores. O exame dependerá da hipótese, né? Se você vai pedir um VHS, um ATC para arterite de células gigantes, hemorragia subaracnoide, TC, punção licórica, meningite, punção licórica. Arterite de células gigantes acomete principalmente os idosos, hemorragia subaracnoide, algum trauma, meningite, infecção, criança. Diagnóstico diferencial, né? Se tiver alguma doença relacionada ao crânio, aos olhos, ouvidos, nariz, garganta. Cefaleia mais de 72 horas. Estado de mal migranoso. Desidratação de distúrbios metabólicos por uma intensa êmese. O paciente vai estar ali, uma alcalose, tá vomitando muito, eliminando H+, alcalose metabólica. Cefaleia secundária que mimetiza estado de mal migranoso. 20% das cefaleias migrâneas apresentam-se com aura progressiva, podendo durar até 60 minutos. E, como eu falei, aura visual, escotomas, distúrbios sensitivos em forma de agulhas, parestesias e distúrbios da fala, fraqueza, disfunção de tronco cerebral, parecia de termos de nervos cranianos, alterações da consciência e ataxia intermitente.
Achados que sugerem aura e não doença secundária. Episódio de escotoma cintilante, o espectro de fortificação isolados, ou acompanhados de parestesias, afasias, disartrias, paresias. Expansão gradual do déficit visual, progressão sequencial de um fenômeno para o outro, e não instalação súbita. Ocorrência de 2 ou mais episódios idênticos, associação com cefaleia, duração entre 15 e 25 minutos, curso benigno sem sequelas e falta de correlação anatômica com a distribuição vascular. Para cefaleias secundárias, sinais de alerta são importantíssimos. Thunderclap headache, aquela cefaleia que vem como trovejada, é uma cefaleia muito intensa, súbita, lancinante e de início recente, menos de um ano. Na verdade, esses outros fatores, né, os outros sinais de alerta, são importantes, né, início recente, não vem com o paciente desde sempre. Ou então uma nova cefaleia após 50 anos, cefaleia neurálgica, confusão, rigidez de núcleo, sinais neurológicos, história de neoplasia, infecção pela HIV, coagulopatia, cefaleia pós-trauma de crânio, cefaleia de esforço. A pior cefaleia da vida é a cefaleia de início súbito, é exatamente a Thunderclap headache. Lembrar, gente, que uma coisa, a enxaqueca, ela tem quem pode, não quem quer, certo? Que corresponde a um componente genético. Viu-se que é a substância P envolvida em uns 3 genes e a CGRP, que são até os alvos das terapias de hoje, né, mais novas. Mas exatamente, tem quem pode, não quem quer. Você fala de Thunderclap headache, cuidado, né? As pessoas que estão mais vulneráveis a isso não tem componente genético, você pode ter. E sempre lembrar que a hemorragia subaracnoide é um fenômeno que pode levar à morte. Assim como meningite, né? Você avaliou uma criança que está com rigidez de nuca, você não pode deixar passar isso como uma cefaleia normal. É uma cefaleia e que deve ser pedido uma punção unicórica. Outras doenças de cefaleia do início súbito, né? Hemorragias intraparenquimatosas, hidrocefalia aguda, mingocefalite, apoplexia pituitária, trombose venosa cerebral. Conduta: TC, se normal, punção unicórica, se alterada, angiografia cerebral para pesquisa de aneurisma. Tratamento da crise aguda: antiemético, analgésico, triptano, AINE, corticoide, neuroléptico. Tratamento profilático sem mais de 2 crises por mês, beta-block, ADT e SRS. Tratamento da crise aguda, novamente, triptano, agonista superseletivo do receptor serotoninérgico do sistema trigêmeo vascular. Analgésico não anti-inflamatório. Pronto, esse triptano ele vai agir diminuindo a vasodilatação, né? Porque o que acontece? A vasodilatação ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e aumenta a dor, distende mais, inflama mais, edema, beleza? Analgésico não anti-inflamatório, exatamente, vamos diminuir a inflamação. Metoclopramida alivia o desconforto do vômito, né? Pela migrânia. Pode-se associar um corticoide aos analgésicos, ergotamínico, risco de cefaleia rebote, cuidado. E o opioide é potente, mas não recomendado de rotina. Tratamento mais específico, aura migranosa, verapamil, infarto migranoso é um tratamento idêntico ao AVC isquêmico, cefaleia crônica diária. Você vai fazer uma desintoxicação de analgésicos, porque o paciente ele vem usando analgésicos toda vez que sente dor. Ah, senti dor de cabeça. Toma dipirona. Dor de cabeça, dipirona. Paracetamol. Continua tomando e você tem que desintoxicar e facilitar, melhorar aí a medicação que ele vai fazer uso para um tratamento mais específico. Cefaleias em salva, por que cefaleias em salva ocorrem? Porque você tem aí uma hipóxia cerebral, trigêmeo vascular, e você dá oxigênio para ele, você diminui a vasodilatação no cérebro. Então, você consegue fazer uma vasoconstrição diminuindo a dor de vasodilatação, de inflamação
E aí você pode também fazer associar uns triptanos, sumatriptano. Cefaleia secundária do tipo tensão, analgésico simples, aspirina, paracetamol, dipirona. E lembrar da cefaleia secundária, né? Pedir sempre os exames, avaliar bem. E é isso, pessoal. Aproveite o conhecimento. Pense mais. Obrigado.